Então vamos lá, vou tentar explicar aqui. Essa é exatamente a mesma planilha, não tem nada modificado. Vou abrir ela. Abrindo ela, agora a primeira explicação, a senha não tem nada a ver com edição de célula. Eu edito normalmente. Células que são bloqueadas aqui, eu preciso bloqueá-las com senha. Porque, aqui por exemplo, isso é bloqueado, porque não tem valor e tem contadores escondidos aqui que são utilizados para calcular, contar o número de trechos. Então se eu ficar dando senha assim para liberar, se apagar isso, compromete o cálculo da planilha. Então o que é suficiente aqui para mexer nela é o que está desbloqueado. Tá, bota o nome do projeto, não importa. A taxa de infiltração, vou usar aqui um valor litro por segundo por quilômetro, usualmente usado em projetos. Diâmetro mínimo, vou colocar o da norma de 100 milímetros. Contribuição, vou botar aqui 180 litros por segundo por dia por pessoa. E o material aqui eu vou deixar concreto, né? Lembrando que PVC e PAD eu vou adicionar depois, mas pode usar PAD que não vai ter confronto de cálculo. Coeficiente de retorno, vou usar esse valor de 80%, que é usual. Valor de K1 e K2 também, né? População inicial do meu projeto, eu peguei esse exercício aqui. É uma rede muito simples, né? Mas que eu vou utilizar todas as funções da planilha e tirar todas as dúvidas. Vamos supor que aqui seja uma população de 100 pessoas. E meu projeto final também no horizonte eu vou fazer para 100 pessoas. Extensão inicial do meu projeto: 100, 200, 300. Então vou colocar aqui 300. Extensão final também eu vou por 300, né? Vamos supor que no meu projeto de horizonte ele não vai modificar essa distância. Calculo as taxas de infiltração inicial e final. Certinho? Que se relaciona aqui com a taxa de infiltração populacional, né? De contribuição populacional. Velocidade máxima de 3 metros por segundo. Vou deixar aqui, eu posso modificar, né? A norma, se eu não me engano, é 3. Coeficiente de MN 0,013, que a norma também pede para adotar esse valor. E o número de trechos são 3. Então eu venho aqui, ponho 3 e aplico. Lembrando que a centrativa tem que ser maior que 1 PA para ocorrer o arrasto dos elementos sólidos na tubulação. Vazão mínima de 1,5 litros por segundo. Se por acaso a vazão aqui for menor, ele calcula como se fosse por 1,5 litros por segundo. Então, adicionando tudo isso, vamos adicionar nossos trechos. Lembrando que eu posso adicionar em qualquer ordem, o final, o inicial, o sentido. Lembrando que o sentido da vazão é esse, né? Vem aqui e sai no PV final. Eu posso declarar em qualquer ordem, primeiro esse. Então vamos começar aqui usualmente do início. PV1 para PV2. Então vem PV1, PV2. Sempre coloco de montante para jusante. O L são de 100 metros. Cota do terreno 499, PV2 498. Agora o que seria isso? Vazão específica montante inicial e específica montante final. A montante no meu PV1 existe alguma vazão específica, seja de indústria, hospital, colégio, escola, de alguma instituição? Não, a montante eu não tenho, mas a jusante eu tenho, que seria de 1 e 2. Então aqui não tem, eu ponho valores igual a 0. É um trecho inicial ou intermediário? Inicial é quando o trecho, a montante do mesmo, não tem nenhum outro trecho, ou seja, ele é realmente inicial. Esse trecho aqui, ele possui a montante, o trecho PV1, PV2, e esse trecho aqui possui a montante PV3, PV2. Seria mais ou menos isso. Então o primeiro é um trecho inicial. E qual o tipo de inclinação que eu quero trabalhar? Eu quero usar um cobrimento ou especificar uma inclinação? Seria mais ou menos isso. Para trecho inicial, eu entraria nessa opção. Se eu quero especificar o cobrimento, e aqui é um trecho inicial, ou seja, a montante eu não tenho nenhum outro trecho contribuindo, eu coloco um cobrimento inicial em relação à geratriz superior do tubo e um cobrimento final. Ou seja, eu vou escavar aqui, vamos supor, 1 metro e aqui 2, automaticamente o meu tubo vai ter uma inclinação, correto? Então eu posso trabalhar com isso. Ou eu posso também no meu trecho inicial escavar aqui um valor e aplicar uma inclinação que eu precisaria
Com isso eu chegaria aqui a um cobrimento final. Então eu venho aqui, vou colocar usar cobrimento e vou supor que eu quero colocar aqui um cobrimento inicial de 1 e 1. Deu isso aqui de inclinação automática, ou seja, seria 1%. E tem uma vazão específica ajusante a montante, a específica ajusante inicial e a ajusante final? Tem. Viu? No PV2 que está ajusante, eu tenho entrando essas duas vazões. 1 e 2. 1 e 2. Esse trecho possui distribuição populacional, que seria isso? Esse meu trecho recebe contribuição da população? Ou é somente um trecho para trazer alguma vazão específica de alguma indústria e por aí vai? Se sim, eu coloco sim. Se não, eu coloco não. Se eu coloco não e diz que não tem distribuição populacional, ele somente vai somar essa taxa de infiltração sem considerar essa taxa de infiltração. Que essa daqui considera a população, essa não. Então ele somaria com essa. Se eu coloco sim, ele somaria essa e essa. Se eu coloco não, tanto a final como a inicial vão ser esses valores aqui. Coloco sim, eu trabalho um recobrimento mínimo de 1 metro. O recobrimento da geratriz superior do tubo. Esses valores aqui é a planilha que calcula, não insiro. Então elas são bloqueadas, porque não tem função. Se a planilha que calcula, não tem um objetivo de ficar mexendo. Então é só daqui para trás. Próximo vai ser o PV2, PV3. 100 metros também. A conta aqui é 498, né? Tem que ser o mesmo valor. Se aqui é PV2, se aqui é PV2, aqui é PV2. Vamos lá. A cota final é 497. Eu tenho alguma vazão específica a montante? A montante desse trecho eu teria essa vazão específica de novo. Só que como eu já declarei no outro trecho, eu não preciso declarar aqui. Então eu posso deixar o valor como zero. Se eu já declarei aqui, ó, eu não preciso declarar aqui, senão ele vai entender que na verdade está tendo o dobro de vazão nesse PV. É um trecho inicial? Não, é um trecho intermediário. E como é que eu trabalho? O tipo de inclinação é importante aqui, ó. Vou trabalhar com o seguinte. Vou ter essas duas situações. Ou eu coloco o meu cobrimento inicial e uma inclinação eu acho o cobrimento final. Ou se eu coloco o cobrimento inicial e final e com isso eu calculo a inclinação. Lembrando que, se eu quero que o meu tubo aqui de saída saia exatamente no fundo do PV, né, que vai levar em consideração isso, os tubos que estão a montante, né, que entram, ou seja, o fundo vai coincidir com o que chega aqui, né, o mais fundo desse a montante que entra, é o que sai, certo? Ou seja, o meu tubo vai sair na mesma cota do tubo mais fundo de entrada. Aí eu coloco o cobrimento inicial para trecho intermediário igual a zero, ou seja, ele vai entender não que o cobrimento é igual a zero, mas sim que esse tubo vai sair no fundo do PV em relação ao tubo de entrada. Eu coloco igual a zero, certinho? Agora, se eu quero aprofundar aqui e não quero que ele saia no fundo do PV, que seria aqui, eu vou colocar um cobrimento inicial, certo? Onde a minha tubulação vai afundar e aqui vai ser o fundo do PV, vai ser exatamente o cobrimento inicial que eu colocar, né? Então, se aqui chega com 1 metro, eu especifico o cobrimento inicial de 2, eu afundo mais aqui e aplico a inclinação ou o cobrimento final. Se eu ponho igual a zero, eu estou nessa situação. O meu tubo sai no fundo do PV. Se eu coloco um valor diferente, né, é mais fundo que isso aqui, ele vai sair aqui em uma diferencinha. Lembrando que esse cobrimento inicial tem que ser no mínimo igual ou maior a essa profundidade aqui, né? Senão não tem como o tubo sair aqui de cima, né? Tem que sair ou no mesmo nível do tubo de entrada ou abaixo do mesmo. Lembrando que a planilha calcula também automaticamente a necessidade ou não de tubo de queda para profundidades maiores ou iguais a meio metro em relação ao fundo do PV. Se esse tubo aqui tivesse uma distância de 50 centímetros ou mais, a planilha vai acusar o uso do tubo de queda. Então vamos lá. Suponha que eu quero usar um cobrimento e quero que esse tubo saia no fundo do PV1, PV2, eu deixo zero, e um cobrimento final de 1 metro.
certo? Ele para trecho intermediário ele não vai calcular a inclinação, somente quando eu colocar calcular a rede, que ainda vai levar em consideração se esse valor aqui é zero ou é diferente de zero, né? Para ele interpretar se vai sair no fundo do PV ou não. Eu tenho um valor específico a jusante, tenho 1 e 2, então eu coloco aqui o valor de 1 e 2 também. Possui distribuição, comprimento mínimo. Agora vamos para o PV3, PV final, certo? Lembrando que se eu coloco aqui esses valores, vou botar aqui PVF, lembrando aqui, se eu coloco aqui PV2, eu tenho que colocar aqui exatamente PV2, 100 metros, cota é 497, 496. Vazão específica montante desse trecho eu teria, que seriam esses dois valores, mas como eu já declarei nesse trecho, eu não preciso declarar aqui, então é igual a zero. E se eu tivesse declarado daqui, eu não precisaria declarar aqui. É um trecho intermediário, certinho? Vou usar aqui um comprimento, mas eu não quero que ele saia no fundo do PV, eu vou afundar aqui 1,5 m, certo? E vai cair nessa situação. Certo? Aqui é possível que eu tinha afundado 1, aqui eu vou afundar 1,5. E aqui eu vou afundar 2 no final. Coloco aqui valores de 0, né? Possui distribuição sim, o comprimento inicial sim. Inserido todos os elementos, certo? Eu venho aqui e calculo a minha rede. Viu? Eu tenho aqui todos os valores calculados. Todas as vazões em que o valor deu menor que 1,5, o meu cálculo da minha tubulação aqui que deu de 100, certinho, vai ser calculado com 1,5. Por exemplo, esse trecho, e esse trecho aqui, e esse trecho aqui. Certo? Eu tenho minha velocidade de escoamento, a velocidade crítica, que é a velocidade em que ocorre turbulência na minha tubulação, como as velocidades estão abaixo, ok. Tenho aqui minhas cotas, a relação Y sobre D, né, a altura da lâmina 37%, 46, 61. E a tensão trativa todas maiores que 1. Logo, eu não vou ter nenhum log de observação, porque tudo passou. Certinho? Agora, se por acaso eu colocasse algum valor inconsistente aqui, colocasse para calcular a rede, certo? O trecho aqui ainda passa. Vamos colocar aqui, por exemplo, 0,5. Como eu coloquei aqui, ó, 0,5, o tubo vai estar subindo em vez de estar descendo. Então a planilha bloqueou isso. Então vou mudar aqui. Vou colocar o valor de 1. Calculo novamente a rede. Certinho? Se algum valor não passou, você vê aqui log de observações, ele vai dizer em que critério. Ou foi cobrimento mínimo, tensão trativa, velocidade acima do limite e por aí vai. Inserido todos os valores, eu posso vir aqui e gerar o meu PDF. Certo? Seleciono o lugar que eu quero, salvo, ele vai abrir automaticamente o teu programa para dar onde abrir esse tipo de documento. Salvou aqui todos os valores, a profundidade do PV em cada trecho, e a velocidade de escoamento se precisa de tubo de queda. Nenhum precisou de tubo de queda. Ou seja, não há necessidade de aplicação de tubo de queda. Ou seja, todas essas cotas aqui, que são em relação à geratriz inferior do tubo, né? Em relação a essa cota aqui, que é o que importa para fazer a escavação, certo? Todas, em relação ao fundo do PV, são menores ou igual a meio metro, 50 centímetros. Agora eu venho e ploto o perfil longitudinal. Eu posso plotar toda essa sequência aqui, ó, um alinhamento. Eu tenho um alinhamento aqui quase reto, vamos supor, dos primeiros dois trechos, e esse aqui que faz um desvio. Então eu posso vir aqui e adicionar para o alinhamento primeiro, adicionar para o alinhamento segundo, deixo escolher a escala de plotagem e ploto o alinhamento que eu adicionei. Ele pede se eu quero abrir automaticamente no AutoCAD. Sim, vou dar um zoom
extend Z, automaticamente eu plotei aqui o meu perfil longitudinal do meu tubo, com as informações, né, da GA3 inferior do tubo, o tipo de tubo e o material. Posso também, aqui eu vou excluir o alinhamento e plotar um novo, que é somente desse PV, o último. Adiciono, ploto para alinhamento. Vou dar um zoom extend, né, para ampliar a imagem. E aqui, inclinação de 0,5%, distância entre os PVs, 100 metros, os valores aqui, tudinho legal. Certo? Então seria mais ou menos esta a proposta da planilha. Como viu, eu consegui inserir normalmente os valores. Se por acaso tiver dando bug aqui, ó, pode clicar em restaurar configurações, que vai voltar ao normal a edição. Tudo certo, não tem problema. Certo? Então as partes que eu bloqueei, por exemplo aqui, ó, eu vou tentar mexer, é porque deve ter alguma célula inutilizável, não vai ter importância para o cálculo, ou vai ter algum contador, alguma fórmula oculta para poder mexer com esses cálculos. Lembrando que o restante do cálculo é via VBA, então não vai ter fórmula aqui em nenhum lugar, certinho? E aqui também não tem fórmula, tá bloqueado, mas não tem fórmula, porque é lugar que tu não pode editar, senão vai bugar a planilha na hora de executar o equacionamento. Lembrando também que a planilha salva os dados automaticamente, eu não preciso colocar salvar como, certinho? Então eu venho aqui, e se eu quiser fazer um novo projeto, dou Ctrl C, Ctrl V, salvo esse projeto e aqui eu começo um novo, sem nenhum problema. Seria mais ou menos esta a proposta da planilha.